Iniciaremos hoje uma nova série de mensagens intitulada Uma Vida de Milagres. Porque todos nós que aqui estamos somos alvo da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. E o Senhor tem realizado milagres na nossa caminhada. Você tem visto milagres na sua vida? Amém? Um detalhe muito importante, quando nós olhamos para os evangelhos, nós identificamos que o Senhor Jesus realizou de uma forma específica, pontual, 35 milagres. Desses milagres, você se lembra de algum, de uma forma específica, que gera impacto no seu coração? Além dos 35 milagres, outros que nós não conseguimos contar, quando uma multidão se aproximava do Senhor Jesus, ele levava cura e alento a toda aquela multidão. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos inúmeros milagres que nós não conseguimos dimensionar. Nós observamos o nosso Deus trazendo sustento no deserto, abrindo as águas, enfim, nós identificamos Deus operando milagres. E eu e você somos frutos da graça e do milagre do nosso Deus. Portanto, quando nós pensamos nessa temática, uma vida marcada por milagres, a nossa intenção é olhar para a palavra de Deus e, consequentemente, olhar para a nossa própria vida e identificar a ação milagrosa do nosso Senhor. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, do versículo 8 ao versículo de número 23. A princípio, fique com esse texto aberto, porque durante a mensagem nós leremos alguns versículos pontuais, porque na verdade, todo o capítulo 1 de Lucas nos conta a respeito de duas situações que nós identificamos milagres da parte do nosso Deus. Que Deus fale ao nosso coração, amém? Há uma grande probabilidade de você ter assistido a esse filme, Superação, o Milagre da Fé. Esse filme conta um pouquinho para nós, porque ele é baseado em fatos reais. Ele conta a história de John Smith, um menino de 14 anos que estava brincando juntamente com outros colegas em um lago que estava petrificado pelo gelo, e o gelo cedeu e ele acabou afogando e ficou imerso por 15 minutos. O bombeiro estava ali promovendo todo o processo de resgate, e o bombeiro orando e buscando a direção do pai, ele então consegue encontrar aquele menino. Para muitos já estava sem vida, foi levado às pressas para o hospital e por mais de 1 hora ficou reconhecido como morto. A sua mãe, Joyce Smith, era uma mulher de muita oração, uma mulher que acreditava no agir, no cuidado, no milagre do Senhor. Em todo o processo que ele ficou hospitalizado, se você assistiu o filme, você identificou que ela promoveu campanhas e vigílias de oração na frente daquele hospital, e pela graça, pelo cuidado do Senhor, aconteceu um milagre, e aquele menino pôde então retomar a sua vida. Quando eu e você pensamos em milagre, nós devemos entender que o milagre é uma intervenção de Deus. Se você buscar o significado da palavra milagre, você identificará que é um ato divino que extrapola todo o entendimento humano. Ou seja, é o extraordinário tocando o ordinário. Nós temos uma intervenção de Deus na história da humanidade. E nós temos diversos milagres que nós não conseguimos pontuar. O milagre também evidencia a incapacidade do homem, porque eu e você podemos chegar até um determinado ponto.
Eu e você somos limitados no que diz respeito à nossa intelectualidade, no que diz respeito ao nosso poder de persuasão, nós somos limitados no que diz respeito à nossa força física, temos limitações emocionais, todos nós aqui temos, e justamente por isso nós contamos com a graça, com o milagre do Senhor. Um detalhe muito importante, o milagre não é um fim em si mesmo, ele aponta para o Senhor. Quando nós identificamos um milagre, a maneira como Deus tem sustentado uma família, a maneira como Deus tem curado as pessoas, a maneira como Deus tem libertado as pessoas, esse milagre aponta para o Senhor Jesus. Portanto, o milagre não é um fim em si mesmo, ele aponta para o Senhor. O milagre acontece no tempo de Deus. Certamente você tem orado por algumas realidades pontuais, não tem orado? Você tem clamado a Deus, talvez por uma realidade no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, enfim. E você está esperando, você está aguardando o agir de Deus, o milagre de Deus. Mas ele acontece, se assim for, do querer do Senhor, e ele acontece no tempo do Senhor. E o milagre nos coloca dentro de um cenário novo. Algo novo que Deus produziu na nossa vida e, consequentemente, nós devemos agradecê-lo. Devemos ter o nosso coração tomado pela gratidão, porque Deus operou um milagre na nossa trajetória. Recentemente, quais foram os últimos milagres que Deus operou na sua vida? Você consegue pontuar alguns aí? Você consegue mapear alguns milagres que Deus operou e tem operado na sua história? Eu consigo mapear alguns milagres que Deus tem operado na minha história. Esse texto que está com você, ele conta para a gente um pouquinho a respeito de dois personagens, Zacarias e Isabel. Eles eram casados e tinham um sonho, o sonho de ter um filho. Porém, eles já estavam avançados em dias, ou seja, já estavam na velhice, e Isabel tinha uma limitação física. Isabel era estéril, ela não podia gerar filhos. Certamente você se lembra de Sara, esposa de Abraão, se lembra de Ana, esposa de Eucana, mulheres que foram alvos da graça e do milagre de Deus e que tinham o mesmo sonho. Zacarias era sacerdote. E eu gostaria que você guardasse o nome Zacarias aí. O significado do nome Zacarias no hebraico é Deus escuta. Guardou isso? Vou repetir. Deus escuta. Zacarias era sacerdote. Sacerdote é aquele que faz a intermediação entre Deus e o povo. Aquele que leva as orações, aquele que leva os sacrifícios. O texto nos diz, daqui a pouco você vai observar, porque nós leremos alguns versículos específicos, que Zacarias estava no templo, exercendo o seu ofício sacerdotal. E de repente, ele recebe uma visita, e essa visita é do anjo Gabriel. Agora, eu gostaria que você olhasse para a tela comigo, porque nós temos o anúncio que é feito a respeito de João Batista. Olha comigo aí, capítulo 1, versículo 11. Basta você olhar para as Escrituras. O anúncio que é feito a respeito de João Batista. O anjo Gabriel vai até o templo, fala com Zacarias, dizendo que o Senhor ouviu as orações de Zacarias e que ele seria pai de um menino. Depois de 6 meses... o mesmo anjo Gabriel vai até Maria, capítulo 1, versículo 26, e anuncia a Maria que ela seria mãe de um menino. Maria iria gerar o Messias prometido. A conexão que nós temos aqui é que Gabriel, o anjo Gabriel, que é o representante de Deus, é a boca de Deus nesse cenário, ele anuncia o nascimento de João Batista, anuncia o nascimento de Jesus. João Batista e Jesus eram primos.
E uma realidade muito importante aqui, nós temos milagres acontecendo nessa narrativa, porque Isabel era estéril e porque Maria não tinha ainda estabelecido relacionamento com seu marido José, e o menino que nasceria em seu ventre era fruto do Espírito Santo. O anjo está anunciando milagres que iriam acontecer. Agora, olha comigo aí, capítulo 1, versículo 20, nós temos a postura de Zacarias. Zacarias, a princípio, duvida. Está aí na sua Bíblia. Daquilo que iria acontecer. Do milagre que iria acontecer na sua história. Se você olhar comigo o capítulo 1, versículo 37, a postura de Maria é diferente, porque ela automaticamente se coloca à disposição para que Deus pudesse então promover um milagre na sua história, para que ela pudesse ser usada pelo Senhor. Algo profundo acontece quando Isabel e Maria se encontram. Maria vai à casa de Isabel, e se você olhar comigo o capítulo 1, versículo 41, você vai identificar que quando Maria chega à porta da casa de Isabel, quando elas se avistam, a barriga de Isabel se estremece e ela é tomada pelo quê? Pelo Espírito Santo. Você consegue entender que o ordinário está tocando, o extraordinário está tocando o ordinário? O céu está tocando a terra. Milagres estão acontecendo nessa narrativa. O nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. E agora eu gostaria que nós olhássemos para alguns versículos que vão nos ensinar algumas realidades importantes. Olha comigo o versículo 9, eu vou ler para você. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para queimar o incenso. Deixa eu explicar para você o que significa essa parte inicial do versículo, coube-lhe por sorte. Por quê? Nós tínhamos basicamente 4 semanas onde os sacerdotes entravam no templo para sacrificar. E apenas um sacerdote entrava na sala do incenso. E entrava uma única vez na sua vida. Ou seja, 4 semanas durante o ano, e por causa da quantidade de sacerdotes, somente uma vez na sua vida, um sacerdote entrava até a sala do incenso. O incenso simbolizava aquele aroma que subia, simbolizava as orações que eram elevadas ao Senhor. O sacerdote colhia as orações, na sequência ele entrava no templo, se dirigia até a sala do incenso, e ele então estava ali intercedendo pelas pessoas, intercedendo pelos pedidos e obviamente intercedendo pelos seus próprios pedidos. Sabe o que chama a minha atenção nesse momento aqui? É que Zacarias se encontra no local certo. Zacarias se encontra na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, trabalhando em prol do reino de Deus, exercendo o seu ofício como sacerdote, e depois de muito tempo, não por sorte, mas por cristocidência, Deus trabalhando na vida dele, Deus agindo na história dele, nós temos ele recebendo a visita do anjo Gabriel, e nós temos o anjo Gabriel anunciando a ele aquilo que iria acontecer. Milagres acontecem do lado de fora e milagres acontecem do lado de dentro da igreja. Mas quando eu e você olhamos para a história bíblica, nós identificamos que os personagens estavam no local certo. Ana, quando subia a Siló, estava diante da Arca da Aliança. Sara, quando era estéril, estava na presença do seu esposo e diante da presença do Senhor. Josué, quando viu o Jordão se abrindo, estava na presença de Deus, tanto que no dia anterior ele proclamou um jejum para todas as pessoas que ali estavam. O que eu e você identificamos nós devemos estar a cada dia mais na presença do Senhor. Isso não se limita a um espaço físico como esse, mas isso nos leva para a presença do Senhor,
por meio da oração, por meio da leitura da palavra, e certamente eu e você contaremos com a sorte, mas não com a sorte humana, com a sorte do Senhor que será destinada à minha e à sua vida. Se você olhar comigo, por exemplo, o versículo de número 25 do capítulo 1, você vai identificar que Isabel tinha uma grande vergonha por ser estéril. Você vai identificar que ela era motivo de zombaria. Ela usa uma expressão dizendo que ela era ridicularizada pelas pessoas. E aquele homem que estava ali no templo exercendo o seu ofício, agora ele é visitado pelo Senhor. Nesse momento específico, a pergunta que eu e você devemos levantar aqui é: o Senhor não poderia visitá-lo fora do templo? Poderia, mas o Senhor escolheu esse momento. Eu acho muito profundo isso daqui, porque no momento em que ele estava intercedendo pelas pessoas, ele recebe a intervenção de Deus. No momento em que ele estava intercedendo, levando os pedidos para que os pedidos subissem como aroma suave ao trono do Senhor, Deus o visita e diz: as suas orações foram ouvidas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você com relação a isso, de uma forma bem clara? Fique no lugar certo. E o lugar certo é aos pés da cruz. O lugar certo é na presença do Senhor. O lugar certo é trabalhando e intercedendo. O lugar certo é se colocando na brecha e servindo as pessoas que Deus colocou à sua frente. Quantas e quantas vezes você orou por um milagre específico que você estava trabalhando no reino de Deus e aquele milagre aconteceu na vida da outra pessoa? Não significa que Deus não te ama, longe disso. O tempo, o Kairos, pertence a Deus. Mas eu e você devemos estar no lugar certo. Esse homem estava no templo e ele provou do agir de Deus, ele provou da sorte de Deus. Você se lembra que eu falei para você que o sacerdote, pela quantidade de sacerdotes, pela rotatividade, um sacerdote apenas uma vez durante a sua vida entrava naquela sala? Na única vez que Zacarias estaria ali, é nesse momento que Deus o visita. É nesse momento que o céu toca a terra. É nesse momento que Deus fala com ele. E o que Deus fala com ele, basta você olhar comigo o versículo 13. Eu vou ler para você o versículo 13. O versículo 13 assim nos diz: disse-lhe, porém, um anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Você se lembra do nome de Zacarias? No hebraico, o que significa Deus? Deus ouve. Deus está falando com ele: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. A quem darás o nome de João? Quando Deus visitou Zacarias por meio do anjo Gabriel, aconteceu duas situações que nós identificamos nesse versículo. Se você ler o versículo seguinte, você vai identificar isso. A primeira situação que acontece, Zacarias é tomado pelo medo. Por que quando Deus nos visita nós somos tomados pelo medo? Aconteceu com Moisés também, na sarça ardente. Aconteceu com Josué, quando ele estava sucedendo Moisés e ficou com medo. A glória de Deus, a Shekinah de Deus, o derramar de Deus estava visitando aquele homem idoso. Segundo os estudiosos, ele tinha aproximadamente 96 anos de vida. Zacarias estava ali depois de muito tempo, certamente, clamando a Deus pelo povo e por ele próprio. E agora ele ouve algo extraordinário, o anjo dizendo: o Senhor ouviu as tuas orações. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, amém? Nós temos um Deus que escuta a nossa oração. Se você olhar comigo o Salmo 18, versículo 6, o salmista nos diz: na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro, meu Deus. O meu clamor lhe penetrou os ouvidos e ele atendeu a minha oração. Muitas vezes eu e você oramos, né? Muitas vezes uma mãe ora pela conversão do filho. Depois de muito tempo orando, ela começa a perder as forças. Muitas vezes
Uma esposa ora pelo esposo, o esposo ora pela esposa. Muitas vezes eu e você oramos por uma projeção no trabalho, oramos para que Deus restaure a nossa saúde, oramos para que Deus mude a nossa sorte, para que Deus derrame sobre nós a sua bênção. E como eu e você não estamos identificando, a princípio, nada acontecendo, o nosso coração começa a esmurecer. Isso já aconteceu com você? Você já ficou abalado porque na sua concepção Deus estava distante de você, Deus não estava ouvindo as suas orações? Nós não sabemos porque o texto não especifica. Nós não sabemos a quantidade de tempo que Zacarias orou. Agora, quando ele viu a personificação do céu tocando a terra, quando ele viu o anjo Gabriel, que era a boca de Deus, falando para ele, Deus ouviu as suas orações. Sabe o que irá acontecer? A sua esposa Isabel te dará um filho, e ele se chamará João. Aquele que tocará o prelúdio para Jesus, aquele que pregará no deserto, aquele que irá anunciar o Salvador, Cristo Jesus. Você gostaria, seja sincero agora, responda para si mesmo, você gostaria de ouvir essa voz hoje de manhã? Eu estou ouvindo as suas orações, eu estou ouvindo o seu clamor. Guarde isso com você, nada passa despercebido dos olhos de Deus, amém? Tire essa concepção errada do seu coração, que Deus não está ouvindo a sua oração. O tempo é dele, o milagre é dele, e no momento certo, as coisas irão acontecer. Quantos milagres não acontecem? Quantas realidades não acontecem depois de um tempo em que nós oramos? Olha comigo o versículo 15. Olha como seria esse menino. Se você se aproximar de alguma gestante, caso você tenha liberdade com ela, caso você seja uma pessoa de Deus na vida dela, e tendo liberdade, coloque a mão na barriga dela. Você, pai, faça isso e ore para que essa criança seja cheia do Espírito Santo ainda no ventre. Aquela que não podia gerar filhos, agora irá gerar. E a criança que estará no ventre dela será cheia do Espírito Santo. Meu irmão, seu filho pode ser um bom médico. Seu filho pode ser um advogado. Seu filho pode ser um bom professor. Seu filho pode ser um bom engenheiro. Seu filho pode fazer intercâmbio. Seu filho pode ter tudo, todo o recurso que você tem gerado para o seu filho. Mas se o meu filho, se o seu filho, se eles não forem cheios do Espírito Santo, eu e você temos uma parcela de culpa nisso. Porque eu e você frequentamos essa igreja há anos. E eu e você, muitas vezes, não oramos pelos nossos filhos. Não oramos com os nossos filhos. Não lemos a palavra com os nossos filhos. Detalhe importante aqui, hein? Zacarias era o sacerdote do lar. A responsabilidade de levar espiritualidade para o lar é do homem. A mulher é auxiliadora. Ela é importante nesse processo, mas a responsabilidade é minha e é sua, e nós não podemos terceirizar isso para a igreja, para a escola, para os avós, para os amigos. Nós não podemos. O texto nos diz, por meio de um ato de milagre, que esse menino, João Batista, que se tornou um nazireu, que se tornou um homem santo, o único profeta pós-Jesus do Novo Testamento, esse menino era cheio do Espírito Santo. Posso fazer uma pergunta aqui? Obviamente, responda na sua particularidade. Você tem colocado a mão na cabeça do seu filho? Do seu neto? E você tem orado por ele, dizendo que você seja cheio do Espírito Santo. Você já fez isso? Meu irmão, se você não fez isso, com todo carinho, não é uma palavra exortativa, longe disso, é uma palavra de alerta. Se você não fez isso, começa a rever o seu cristianismo. Isso não pode acontecer. Tem muitas pessoas colocando a mão na cabeça do seu filho aí na rua, hein? Tem muitas pessoas. Se você não colocar, alguém vai colocar. Ore pedindo isso.
Esse texto é fantástico porque agora nós temos um milagre acontecendo e o texto nos diz: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. João Batista, ao longo da sua caminhada, foi um homem cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Zacarias orou. Sabe por quê? Porque Isabel orou. Sabe por quê? Porque ele era fruto do milagre de Deus. O seu filho que aqui está é fruto do milagre de Deus. É a intervenção do Senhor. Pastor, o meu filho não ficou em nenhuma incubadora quando nasceu. Pastor, a minha gestação foi tranquila. A vida é um milagre do eterno. Por si só já é um milagre do eterno. Só que essa sociedade tem invertido os valores. Nós ensinamos tudo aquilo que nós pensamos que é prioritário e nos esquecemos de ensinar aquilo que é essencial, que é a palavra de Deus. Para os nossos filhos, eu vou repetir pela última vez para não ficar cansativo. Se você e eu, se nós não orarmos, se você não fez isso, faça essa semana. Faça essa semana. Eu me lembro de uma história de uma mulher de Deus. O nome dela é Rebeca, esposa do pastor Emanuel de Tamonte, que sempre enfrentou algumas lutas na sua vida. E ela contando para a gente um acampamento em Minas, dizendo que ela acordava de manhã, se ajoelhava no pé da cama, colocava as mãos nos pés do seu marido e orava: Senhor, que o Senhor possa ungir o meu marido a cada dia mais, começando pelos pés e chegando até a planta da cabeça, Senhor. Nós temos que fazer isso, nós precisamos de ousadia, gente. O mundo já é ousado demais, hein? Fica com vergonha não. Ora. Intercede pelo seu filho. Já consagrei, pastor. Consagra de novo. Nunca é demais consagrar não, viu? Entrega de novo. Ora de novo. Abençoa de novo. E isso é muito importante. Agora, sabe o que chama a minha atenção nesse texto? Porque Zacarias também teve um pouco de debilidade. Aqui eu gostaria que você lesse. Bem forte para você participar. Olha o que acontece quando Zacarias recebe o anúncio. Você pode ler para você participar? Todos juntos, bem forte, que nos diz: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Interessante isso aqui, né? Martin Luther King Jr., que foi um dos pastores batistas que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos, entre muitas frases importantes que ele tem, uma é: tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Tudo aquilo que eu segurei nas minhas mãos, eu perdi. Ele tinha essa crença, essa convicção de que Deus estava no controle das coisas. E quando nós olhamos para esse momento específico, nós identificamos que, se você olhar comigo, eu gostaria que você olhasse os versículos anteriores e os versículos seguintes, do versículo 20, você vai identificar que Zacarias começou a colocar dois empecilhos. O primeiro: eu já sou velho. E o segundo: a minha esposa é estéril. E ele não acreditou a princípio nas promessas de Deus. Ele duvidou. E por causa da dúvida dele, ele recebeu uma punição. E a punição foi: você ficará mudo durante a gestação da sua esposa. E sabe quando ele retomou a fala? Olha comigo aí, capítulo 1, versículo 64. Quando as pessoas queriam mudar o nome de João Batista, quando ao 8º dia ele seria registrado, Isabel falou: não, o nome dele não será mudado. Vai do versículo 64 ao 67. E aí as pessoas começaram a pedir para que Zacarias fizesse algum sinal. Ele pegou uma pedra e escreveu: o nome dele se chamará João, porque um anjo falou comigo no templo, e a boca dele se abriu, e consequentemente ele escreveu um cântico. Sabe o que nós aprendemos com isso? Olhem para mim aqui, por favor. Sabe o que nós aprendemos? Muitas vezes eu e você oramos, oramos e oramos, mas não acreditamos que Deus vai mover as águas. Muitas vezes eu e você nos ajoelhamos, oramos, e quando nós nos levantamos, nós perdemos a visão do agir de Deus.
Esse homem orou por anos e quando Deus falou com ele, ele duvidou, dizendo: Senhor, a minha esposa é estéril. Senhor, eu sou avançado em dias. Por isso que eu fiz questão de falar para você a respeito da postura de Maria. Maria em nenhum momento duvidou, ela falou: a sua serva está aqui. Mas esse homem duvidou. Uma pergunta para todos nós aqui: você tem duvidado do agir de Deus? Meu irmão, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus, isso é promessa. Você crê nisso? Eis que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é o quê? Promessa. Nunca ouvi um justo mendigar o pão, isso não vai acontecer. Isso é promessa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra verão e se lamentarão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus 24:30, o céu vai se rasgar. E nós teremos a segunda vinda, isso é o quê? Promessa. Ou eu e você acreditamos na palavra do Senhor, ou não acreditamos. Quando mais precisou, Zacarias duvidou e recebeu uma punição. E talvez você assentado aí possa estar pensando: que homem miserento, né? Que homem pecador. Você tem duvidado? Olha comigo aí, melhor dizendo, anota aí. Tiago capítulo 1, versículo 6, assim nos diz: peça com fé a Deus, em nada duvidando. Ele pediu, Deus agiu, ele duvidou. Deus falou: ah, filho, é assim, né? É, então você vai ficar mudo aí, viu? Você vai ficar aí, vai sair mudo aí agora. Você olhou o texto aí? Se você leu o texto, diz que uma multidão estava esperando ele do lado de fora. Quando ele saiu, o pessoal assim, porque o povo é curioso, né? Você já imaginou você entrar num lugar e você demorar? Era para você ficar 1 hora, você ficou 3. Nossa, o povo quase tem um infarto, gente. Porque o ser humano é curioso, não é? Você não é curioso, eu sei disso. Né? Temos curiosos aqui? Não. O povo ficou olhando aí. Zacarias, o que aconteceu? Ele só dando tchauzinho. Posso falar nada. 9 meses ele assim. Ó. Na hora que eu ia trocar o nome do menino, ele assim, olha, escreve o nome, é João. Meu irmão, peça com fé sem duvidar. Você já leu Números, capítulo 23, versículo 19, que nos diz lá: Deus não é homem para mentir. Se Deus falou, vai acontecer. No tempo dele. Olha para a sua vida agora, hein? Quantas promessas já não se concretizaram na sua vida? Quantas coisas já não aconteceram na sua vida? Apesar de mim, apesar de você. Você se lembra quando Jesus se encontrou com Tomé? Tomé falou: preciso tocar no Senhor para ver se o Senhor ressuscitou. Jesus já tinha aparecido aos seus discípulos por 40 dias. Para uma grande multidão, ele falou: Senhor, eu preciso tocar nas mãos para ver se elas foram perfuradas. Senhor, eu preciso tocar no corpo para ver se ele foi transpassado pela lança. Senhor, eu preciso tocar na cabeça para ver se ela foi perfurada pela coroa de espinhos. Você se lembra da resposta de Jesus? Felizes são aqueles que não me viram, mas creram. Você está vendo o Senhor Jesus aqui? Fisicamente? Agora, você acredita naquilo que as Escrituras nos ensinam? Que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente? Ele está aqui entre nós. Ele está aqui porque é promessa dEle. Não porque eu e você chamamos a atenção dEle. A maneira como cantamos, a maneira como pregamos, a maneira como nos relacionamos, não. Ele está aqui porque é a promessa dEle. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu me faço presente. Para nós caminharmos para o final aqui, não duvide das promessas de Deus, hein? Não duvide nas promessas de Deus. Comece a acordar nas madrugadas. Comece a ir para a sala da sua casa. Comece a dobrar os joelhos. Comece a orar. Comece a entrar num nível de profundidade com Deus que talvez você nunca entrou. De intimidade com o Senhor, de vida com Deus, de se levantar desse banco e falar: Senhor, eu quero provar da Tua presença. Eu quero ouvir a Tua voz, eu não quero uma espiritualidade rasa. E olha o que acontece então, para nós caminharmos para o final aqui. Esse homem estava no lugar certo, e o lugar certo é na presença do Senhor, é ali que acontecem milagres.
É ali que a coisa acontece, é na presença do Senhor. Ele estava no templo, buscando a presença de Deus, no local correto. O tempo é o tempo de Deus, o kairós de Deus, um tempo de Deus. Não duvide. E agora eu gostaria que você olhasse aí comigo. Se você olhar comigo, isso aqui é tão extraordinário, né? Se você olhar comigo, versículo 46, nós temos o cântico que foi entoado, um cântico de gratidão que foi entoado por Maria. Maria agradeceu a Deus pelo milagre. Se você olhar comigo, a partir do versículo 67, você tem o cântico de Zacarias. Ou seja, Maria agradeceu cantando. Há muitos pregadores que pregam a respeito da história de Ana, capítulo 1 de 1 Samuel, e se esquecem no capítulo 2. Porque Ana também era estéril, Deus concedeu a ela o filho da promessa, e o capítulo 2 nós temos o cântico de Ana, nós temos o cântico de Moisés, nós temos o cântico de Davi, nós temos vários cânticos nos Salmos, de gratidão a Deus, e agora Maria está agradecendo, e agora Zacarias está agradecendo. Todo o milagre que Deus destina a mim e a sua vida, nós devemos agradecer. Nós devemos louvar ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Você já imaginou uma mesa assim, uma família passando por dificuldade financeira? E de repente Deus levanta alguém para abençoar aquela família, e a mesa começa a ficar farta. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Você já imaginou uma moça que sonha em ser mãe, depois de muito tempo de oração, Deus a abençoa, e agora ela tem um filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se ela não pode ter, se não for a vontade do Senhor que dessa forma se concretize, ela pode adotar, porque nós somos filhos adotivos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já imaginou uma mãe esperando no corredor, seu filho que nasceu prematuro, quase 60 dias, lá na UTI, passando por um processo difícil, ela vê o médico vindo, o coração dela começa a palpitar, ela começa a estremecer, sua mão começa a transpirar, e o médico chega para ela e diz: mãe, o seu filho hoje vai sair da UTI, é milagre do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já imaginou um pai de família desempregado por um bom tempo, está na fila, fez entrevista, está ali, o superior sai e diz para ele: você passou na entrevista, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que cantar, nós temos que agradecer a Deus, e nós temos que entender que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. O último versículo eu gostaria que você lesse para nós encerrarmos. Você se lembra do Zacarias que duvidou? Agora ele está dizendo a seguinte coisa. Você pode ler bem forte comigo, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A última vez bem forte. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O céu tocou a terra, Zacarias foi visitado por Deus por meio do anjo Gabriel. O céu tocou a terra, Maria foi visitada por Deus por meio do anjo Gabriel. E aquilo que eles não poderiam fazer, Deus fez, porque Deus é aquele que faz o impossível. Amém? Você pode se colocar em pé, eu quero orar com você. Se coloque em pé em espírito de oração. Enquanto eu estava pregando aqui, eu percebi que há muitas pessoas orando por questões pontuais aqui, viu? Muitas pessoas orando. E talvez você entrou aqui nessa manhã já duvidando, já com seu coração tomado pela incredulidade. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Deus está falando com você nessa manhã. Creia. O mesmo Deus que operou milagres no passado continua operando hoje. O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que concedeu vida, o mesmo Deus que agraciou uma moça, é esse mesmo Deus que está agindo.
E Deus tem um novo tempo para você, uma caminhada nova mesmo, uma caminhada nova e abençoada. E se Deus estiver falando com você nessa manhã, não duvide. Não duvide da palavra de Deus. Se você está orando assim, olha, eu tenho orado pelo meu filho, eu tenho clamado por ele, não duvide, no tempo do Senhor, Deus vai resgatar o coração do seu filho. Se você está orando para que Deus traga cura na sua vida, creia que nós temos um Deus que cura. Se assim for do querer dele, e se não for, ele irá nos conceder a graça dele, o amor dele, para que possamos seguir firmes. Ah, mas nós queremos ouvir nessa manhã, eu ouvi as tuas orações. Deus está ouvindo a sua oração nesse momento. Ore você. Além de eu orar aqui, ore você. Você conhece a sua vida melhor do que eu. Você conhece a sua caminhada. E você vai ouvir a voz de Deus nessa manhã, dizendo, eu ouvi as tuas orações. Eu estou atento ao teu clamor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra que nós lemos, Pai, por personagens reais, por histórias reais. Nós te louvamos porque o Senhor está atento ao nosso clamor nessa manhã, Pai. O Senhor está atento à nossa oração. Talvez há pessoas que aqui estão, e também pessoas que nos acompanham pela internet, pessoas que estão orando por questões específicas há um bom tempo. Nós não sabemos o tempo em que Zacarias orou, mas esse texto nos diz que o Senhor o visitou, porque o Senhor estava atento à oração dele. O Senhor se lembrou dele. Zacarias, Deus se lembra, Deus escuta, Deus ouve. Pai, em nome de Jesus, quando o Senhor mover as águas, quando o Senhor promover um milagre, quando o Senhor falar conosco, nos dê uma fé genuína para acreditar e não duvidar de absolutamente nada. Nós não queremos duvidar, Pai. Nós queremos, assim como Maria, dizer, a tua serva está aqui, o teu servo está aqui, que se cumpra o teu querer na minha vida. Eu acredito piamente na tua palavra. Eu acredito nas tuas promessas. Eu acredito no agir do Senhor. Eu acredito nos milagres do Senhor. Eu acredito na bondade do Senhor. Espírito Santo de Deus, se há pessoas que aqui estão entre nós e que ainda não são cheias da tua presença, não são cheias do Espírito Santo, visita os corações aqui, Senhor. Quebra a religiosidade, Pai. Em nome de Jesus, encha-nos, ó Pai, com teu Santo Espírito. Enche os nossos filhos com teu Santo Espírito, Senhor, para que eles possam a cada dia mais andar na tua presença, porque é isso que realmente importa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui, entregamos tudo nas tuas mãos, e que o Senhor possa soprar nos nossos ouvidos nessa manhã. Eu escutei a tua oração. Louvado seja o teu nome, Pai. Assim nós oramos gratos, em nome de Jesus, amém. Amém. Dê um abraço a alguém que está do seu lado e abençoa a vida dele.